Muito boa tarde, senhoras e senhores. Aqui estamos eu, Pedrinho Chaves, novamente, dois neurônios, continuamos incomodando vocês e aqui no Clube Nacional, que cede as dependências para que a gente faça esse Maravilhosa. programa Por que gentileza a do gente... presidente aqui, do Nacional Clube. Exatamente, Nacional Clube. E estamos aqui para gravar o programa 20º. Ou 20º. O 20º. 20º é mais íntimo. É mais vitimista também. Vitimista. Também é vitimista. A gente, às vezes, é meio vitimista. É. Não tanto como os togados, que são sempre vítimas. É um monte de vítima. É uma coisa terrível. Bom, mas vamos falar do que interessa. A gente veio aqui para falar algumas coisas que precisam ser faladas. Não contentes com o andamento da carruagem, eu vou começar dando uma boa notícia, que é para justificar o que nós vamos falar depois. A boa notícia é que em abril, no mês de abril que nós estamos, o superávit da balança comercial já está ao redor de 3 bilhões 577 milhões, se não me engano. É mais de 3 bilhões e meio, mais de 3 bilhões e meio. De dólares. Cara pálida. Cara pálida. Então, o Brasil vai mal, né? Então, como o Brasil vai mal, e vocês viram no programa anterior que a gente falou daquela conferência de Boston, eles lá acham que o Brasil vai mal. Então, o Brasil vai mal. Aí tá rolando para botar mais lenha na fogueira. Aquele servídeo lá do Amapá tá saltitante lá e mandando recadinhos para a nossa Suprema, etc., através daquele partido que todo dia bota um cascalho no sapato do presidente, tá? Ele quer abrir uma CPI. Por quê? Porque está sentindo falta do holofote da CPI do circo, que ele estava todo dia na televisão falando porcaria, etc. Tal. É tipo, falem mal, mas falem de mim. Claro. Tá? Fora os trejeitos e gritinhos. Trejeitos e gritinhos. Tá certo. Aquilo é falta de... Você sabe do que, né? Daquela senhora que nós referimos no programa passado, uma encatiçada. Encatiçada. Falta de uma encatiçada. Bom, é o seguinte. Então, o cara está brigando lá porque ele quer botar a CPI do MEC. Né? A CPI do MEC vem de uma... Que é engraçado. Ela não precisa existir, né? Porque na hora que surgiu o bafo, né, de que a bancada evangélica, alguns desviados da bancada evangélica, por favor, entendam bem, desviados. Tá? Não era doce. Não é doce, viado. É desviados. Desviados da bancada evangélica estavam levando um toco aí em restaurantes, etc. Quando esse negócio ferveu e subiu, o próprio ministro da Educação pulou fora e disse, investigue o que tiver que investigar. Vou sair para não atrapalhar. Então, não vejo problema nenhum. A investigação tem que continuar correndo. Tá certo. Estou errado? Não, acho que não. Então, o que o cara quer com essa CPI? Ele quer continuar nos holofotes, porque é ele e o galheteiro. Aquele Renan. O Canalheiros. O Renan Canalheiros e ele, eu não sei, talvez o Aziz esteja subvencionando a loucura, né? A gente nunca sabe. O capivara. Capivara do ultramar. Bom, então eles querem, para atrapalhar um pouco, porque o Brasil está indo muito bem. Aí isso me remete ao Brasil indo muito bem, as manchetes do jornal, o Brasil despiora, né? Essa é a imprensa que os ministros dizem que o nosso presidente açoita a imprensa o tempo todo e vai contra a imprensa. Essa imprensa que fala que o Brasil despiora, que a outra, a Leitoa, que fala que... o que ela falou, meu Deus? Ela falou uma imbecilidade atroz, que não é o Brasil que melhorou, o resto do mundo que piorou. É uma maravilha. Isso é uma maravilha. Isso é uma construção perfeita. Perfeito, né? tá certo. É uma maravilha. Digna de um prêmio Nobel. Ela devia ser mandada lá para Kiev
Ah, devia. fazer cobertura. Fazer cobertura. Exatamente. Alguém fazer cobertura nela, que é o que está faltando. Ou isso Que é o que está faltando. Na linguagem. Na cavalar. verdade, ela não é uma mulher feia e chata. As outras é que são bonitas. Exatamente. Né? Então, e não são chatas, né? Então, Isso eu assim. discordo. Dizer Bom, que tem mulher que não é chata, você é um muito otimista. eu sou, Pedrinho. Eu conheço algumas que realmente não são. Não sei se é exceção à regra. Não, eu defendo as mulheres, Pedrinho, desculpa. Eu defendo pela beleza, pela grandiosidade da obra divina, tá certo? Por tudo. Tinha uma menina tão bonita que um amigo meu falou assim: se Deus fez melhor, fez para ele. Não, assim. e não é só isso, Pedrinho. Se não fosse nossa mãe, a gente não estava aqui. É verdade. Para começar tá a conversa. Para começar. Bom, então vamos lá. Nessa CPI que ele quer montar, ele perorando no palco lá onde eles peroram a diário, né? Na ribalta, ele foi checado com fatos dizendo o seguinte: uma senadora minha assinatura disse, minha assinatura não está lá, não. Você está dizendo que está, não está. Bom, isso desandou o pirão. Desandou o pirão e ele começou a rir, como se isso fosse uma malandragem, e acompanhado na risada pelo Pacheco, que é outro idiota. Então, as coisas caminham assim, aqui na Terra Brasílias, né? Então, dito isso, imaginem vocês a CPI para onde iria. Tá? Bom, Pedrinho, mais assunto. Está indo tudo muito bem. Você falou daquele menino do desenho animado, o tal de Mowgli, né? Tá. Bem lembrado. Esse nosso urubuzário aí que vai se encontrar na cidade de Boston, é bonito, é uma reunião de Merdons na cidade de Boston, né? E para falar mal do nosso presidente, falar mal do nosso país, é uma maravilha. Eles acham que a gente está à beira de uma ditadura da maioria. É uma coisa assim fantástica isso, não é? Para pensar em casa. Bom, eu recomendo a vocês que vejam, porque é uma coisa ilustrativa. Se vocês botarem no Google, eu tenho certeza que vocês vão achar. Vocês vão botar assim, Mowgli Urubus. Aí, se não achar, procura desenho animado Mowgli Urubus, que é uma cena do desenho animado do Mowgli, em que uns urubus estão conversando entre si numa paisagem árida, etc. O urubu come carniça, né? Então, eu vou até pegar meu caderninho aqui para ver mais ou menos como é que era o diálogo deles, porque o diálogo me remete muito aos diálogos que devem existir lá no nosso urubuzário, né? Então, ele fala assim, qual é a jogada? Um urubu fala para o outro, qual é a jogada? O outro diz assim, que jogada? Diz, não, a jogada, qual é a jogada? Aí o outro urubu, se não me engano, são 4 urubus, 4 ou 5. Então, qual é a jogada? Que jogada? Eu não sei qual é a jogada. Vamos lá para aquela terra deserta onde não tem ninguém, porque lá está tudo morto. E qual é a jogada? Pergunta o outro. Então fica um diálogo assim, meio louco, e aí o Mowgli vem caminhando, magrinho, ali por aquela terra deserta, diz assim, sabe o quê? Vamos lá azucrinar a vida daquele esqueleto andante. Eu lembrei disso porque é o seguinte, os caras não têm nada mais para fazer no urubuzário lá em Brasília do que azucrinar a vida dos esqueletos andantes, que somos eu e o Pedrinho. O Pedrinho é até um esqueleto um pouquinho mais cheio, e eu sou um esqueleto também já saindo do esqueletário. Mas eles enchem o saco da gente também. Também, tá sabe? Certo. Então, é isso. Bom, vamos lá. Próximo assunto. Deixa eu ver aqui. Posso contar? A apreensão de cocaína. Pedrinho, apreensão de cocaína. Olha essa é a pérola. A pérola da semana. No começo da semana, a gente ficou sabendo que a Polícia Federal tinha, numa operação exitosa, encontrado um bando de cocaína. Eu não consegui entender muito bem, porque elas estavam em mangas. Manga é fruta, manga. Tinha uma foto de um monte de manga. Eu não sei como é que os caras botaram a cocaína na... Não sei. Bourbon, deve ser uma manga grande. Agora eu fico pensando o seguinte, se você encontrasse cocaína dentro de coco,
O coco é oco, né? É, Mas como é que se bota cocaína na manga? Eu tem que não primeiro sei. o- 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 ocoquificar a mão. O que fica. É, É, talvez tirar é, mas a manga estava inteira, não sei, eu é. não sei. Mas o que pega não é isso. Onde eles trazem cocaína, eu já vi cara trazer cocaína em calça jeans. Ou seja, eles diluem a cocaína em água, lavam a calça na cocaína, fica impregnada de cocaína, e aí os caras, em algum lugar, por um processo químico, lavam a calça, separam a cocaína da água, etc. Tal. Os caras fazem milagre. Bom, a cocaína estava, segundo consta, em mangas, frutas, mangas. Era uma quantidade absurda de cocaína. Bom, aí nossos maravilhosos urubus Exatamente. acharam que é o seguinte: solta todo mundo porque vocês não tinham mandato de busca e apreensão. Então é assim. Então é assim, o candidato Aí a presidente... devolveram a cocaína para os Devolveram, pobres sim, meninos. devolveram a cocaína. Não aprende a cocaína porque vocês entraram no galpão Ah, sem autorização prévia. Então, tá. Então, é o galpão nosso de cada dia. então Pedrinho, eu fico pensando assim, uma pessoa que mora em um lugar civilizado, que está difícil. Está difícil. Porque o mundo está... Antigamente, um cara que mora na Inglaterra, lugar... Não, nem na Inglaterra. Está difícil. Pois não a tem. Folha de São Paulo não noticiou a A morte da rainha. Porra. Exatamente. Pô, vai cair uma praga em cima da Folha, uma praga jurássica, né? Vai cair uma praga que não vai ficar pedra sobre pedra, ou tipo sobre tipo. Exatamente. Né? Bom, antigamente ele dizia, num lugar decente, ninguém ia acreditar que isso acontece nesse país. Hoje dá para acreditar sim, porque lugar decente tem falta no planeta. No planeta. Quer dizer, antigamente se dizia assim, olha, o Canadá, um país... O Canadá está na mão daquele bostinha lá. Né? Não vou nem citar o nome, que não dá ibope. É o filho do barbudo da ilha. O filho do barbudo da ilha, exatamente. Tá certo. Um negócio que eu não tinha nem pensado que me ocorreu agora. Já esqueci também. Tinha me ocorrido, o que já esqueci. vem fácil, vai fácil. O que vem fácil é que eu estava num assunto que era Canadá. Lembrei. Tá Opa! aqui. É o seguinte, a eleição na França. A eleição na França. Hoje a gente deve estar sabendo resultados melhores. Mas toda a imprensa... Empate, né? Mas toda a imprensa segundo turno. Está dizendo que tem empate, porque eles não querem jogar água no moinho da madame lá, tá certo? Uhum. Mas esse Macron Mas o que eu sabia ontem, e achei que era uma informação válida, ontem eu fiquei sabendo que a diferença era 2 ou 3 pontos, mas ela estava na frente. Isso. A Le Pen estava na frente. Mas tinha a mosca da sopa, que você fala. Claro. A mosca da sopa é um outro candidato de esquerda que estava com pelo menos 30% dos votos. Que, teoricamente, não, num 30% segundo... não, que eu soube, era 24 para um, 24 para outra, e o resto que dividia entre 2 ou 3. Tinha um tal de Michelon... É um cara de esquerda que dizem os de esquerda aqui que essa turma toda se bandearia por Macron. Se essa turma toda se bandeasse por Macron, o Macron eventualmente ganharia. Mas eu acho que a França tem uma oportunidade única de se livrar de um bosta. Para falar a verdade. É isso. É o cara que fala assim, não vote em cara que casou com a mãe. Mais ou menos assim. É isso aí. Casou com a professora do primário. Quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa. Bom, então é o seguinte, Pedrinho, vamos para mais um assunto que nós temos aqui. Posso contar enquanto você procura claro, aí? Pode. Diz que 3 chineses resolveram imigrar para os Estados Unidos. Um chamava Xu, logo se enturmou, ficou com o apelido de Xuc. O outro chamava Bu, logo se enturmou, ficou com Buck. E o terceiro, que chamava Fu, voltou para a China. Bom, eu acho que no programa passado eu falei dos traíras, falei lá do presidente. Falou, você falou. E daí, agora, estou lembrando que é o seguinte, um dos traíras nomeados, um dos traíras assim, que está na mira aí é o Marreco, né? E o Marreco,
O Marreco cometeu acusou crime como de denunciação caluniosa. Porque agora saiu o resultado, né, essa semana, da PF, da própria que PF, diz que o presidente não interferiu tinha em nada, né? etc. Então E o cara se levantou. ele falou que o presidente interferiu, o presidente teria cometido um crime. E quem denuncia falsamente um crime, comete ele sim o crime de denunciação caluniosa. Dito por um advogado. Que nunca é grande coisa assim. Bom, Pedrinho. O papelão que a OAB Federal tem feito é uma maravilha, né? É verdade, é verdade. Eu levei um tempo para cair a ficha aqui, mas é verdade. Bom, e aí tem o seguinte, aí tem o pessoal da dor de cotovelo, né? O pessoal do cotovelo que nada nunca tá bom. Tava bom quando tava... Você veja, vamos analisar assim. A Rede Globo é a Rede Globo, ou era a Rede Globo, porque o governo bancava para falar bem dele. Né? Então botavam um dinheirão lá, eles pagavam salarião, etc. Então, uma moça chamada Thaís Araújo, eu vi um vídeo dela na internet reclamando de que a gente não pode aguentar mais 4 anos com esse pesticida no poder, tá certo. Que não pode aguentar mais, que a miséria aumentou barbaramente. A gente abriu esse programa falando no superávit primário, aí, o superávit da balança comercial, 3 bilhões e meio para mais. Exatamente. De dólares. De dólares. Até falamos do Falamos, exatamente. E essa Thaís reclamando. Enquanto ela reclama, a pessoa que botou isso no ar, que é claro, deve ser um conservador, mostra ela passeando de iate com o marido dela, etc. Essa é a mesma que um dia, isso nunca esqueci, que ela disse que tinha racismo no Brasil, que quando ela vinha por uma calçada com os filhos da escola, as pessoas atravessavam para o outro lado. Talvez não fosse por causa do racismo, talvez fosse pelo cheiro. Pode ser. Bom, essa moça está falando isso porque a teta secou. Né? A Globo não pode mais pagar os salários que pagava e os amigos dela estão perdendo emprego. Então, todos eles... E aí, vamos àquela moça que canta, que eu vi uma entrevista dela. A da tatuagem no pavilhão retroauricular? Exatamente, essa daí. Essa daí, numa entrevista para um canal de televisão português, ela... Eu não sei se a entrevista tem uns 30 segundos ou 1 minuto. Ela diz a palavra... cagar umas 30 ou 40 vezes, eu não contei. Não, ela estava na caverna do Eco, vai ver que ela falou 1 ou 2 vezes e o Eco ela repetia. Não, um negócio assim, totalmente escatológico. Porque, falando para o repórter, eu não sei qual foi a pergunta do infeliz do repórter para ouvir tanta merda. Aí eu... Diarreia. Eu fui no banheiro e fui para cagar. E cheguei lá, meu namorado estava cagando, daí eu caguei do lado dele, e ficamos conversando e cagando. Que caga junto, permanece cagando junto. É uma tremenda... Ainda mais em Portugal, que eles têm uma expressão deliciosa. A cagair. Quando a pessoa é muito pretensiosa, ele fala assim, este é um cagalhão enfeitado. Cagalhão enfeitado. É uma maravilha. Bom, é isso. Eu queria falar que uma das coisas que foi, voltando ao assunto do antigo programa lá da tal da reunião em Boston, que eu acho que eu não falei no outro programa, mas eu quero falar aqui porque é importante. Eu não sei quem falou, acho que foi o tal do Guga Noblar, se referindo a essa reunião, num debate na Jovem Pan. Aquele menino Adrilles, aquele que disseram que fez um sinal nazista e expulsaram ele do programa. Aí voltaram e que, um mês depois recontrataram. Estava descendo o pau, com toda a razão e de justiça, ele e a Zoe Martinez, que tem tudo para falar pode falar de cadeira, né? Pode falar de cadeira. E estava falando sobre porque os caras, eles acusam daquilo que eles fazem. Estão acusando o presidente de uma ditadura que eles exercem 24 horas por dia. Exatamente. Então, em Cuba. Mas tudo que começa com essa sílaba, você não pode levar a sério. Cunhado, exatamente. Cuba, meu sobrenome. Mas o seu é com K. Com K. Mas o som é o mesmo. É o mesmo, tá certo. Parece o anúncio do shampoo. Você sabe que toda vez que eu tenho que soletrar meu nome para alguém por telefone, que eu começo KU,
eu fico pensando que o outro cara do lado está rindo. Então, Sempre. Bom, mas tudo bem. Então, acho que foi esse Noblar, porque tem duas bestas na Jovem Pan, que eu entendo até por que eles pagam raro e mantêm. É para dar a impressão que existe assim uma biodiversidade. Biodiversidade é bom. É o melhor exemplo. É aquela Amanda Klein, que é uma cavalgadura, e esse Guga Noblar, que é outra. Esse disse... Olha, pode ser que não seja ele, se não for ele, me perdoe. Mas diz assim, que bom que existe a Suprema Corte, senão o Bolsonaro já teria eliminado o Brasil. Mas não é brilhante um cara desse? O Bolsonaro está eliminando o Brasil. Como se tivesse tomado um vermífugo gigante, está eliminando os vermes agora. Tá certo. Essa é uma boa imagem de se lembrar. Bom, gente, eu quero ver se tem mais alguma coisa aqui para não ficar devendo. Bom, outra coisa é que o Dória devia também, com essa história das fake news, aí que os caras queriam votar, acabaram não votando, não conseguiram votar. Um helicóptero, pastor. Helicóptero. O helicóptero, como diz os espanhóis, helicóptero. Bom, faço fake news, meu Deus, tinha que botar todo mundo lá do Urubuzário, tinha que botar na cadeia por fake news, né? Porque no Brasil não existe ditadura, né? Quem tá prendendo os caras por o crime de opinião, sem dizer nem o crime, o advogado não sabe qual é o crime, tanto é que o advogado do Daniel Silveira não podia fechar o programa sem falar isso. O advogado do Daniel Silveira pediu a suspeição de 9 ministros. Bicho, o careca, que ele se diz vítima, também se diz juiz, também se diz polícia, porque ele prende o cara, não acusa de nada, não acusa porque na lei não existe crime de opinião, então não tem acusação. Muito menos para parlamentar, que tem imunidade. Pior ainda, né? E ele bota o cara, tira 9 meses da vida do cara na prisão. Quem devolve esses 9 meses? Agora, ele junta com a turma, vai tudo para o pátio, para o jardim, para votar e para dizer se ele está certo ou errado, ele e a turma dele. Tá certo. Sabe, o que é isso? Tem que ter suspeição mesmo. Quer dizer, só não acha que são suspeitos quem é trouxa, cara, porque, porra, tem que ser idiota para não achar que é suspeito. Tem uma história verídica de que um moço meio louquinho da sociedade aqui, nos anos 50, 60, quis entrar num baile de carnaval chiquíssimo aqui na orla do estado de São Paulo, levando 2 meninas profissionais de girar a bolsinha, né? Aí chegou o presidente do clube, que era um homem elegantíssimo, distintíssimo, falou assim: ô fulano, você não pode entrar com essas moças suspeitas aqui. Ele falou assim: não, essas são aquilo mesmo. Não são suspeitas. Suspeitas são as que estão aí dentro. Não, para quem diz, eu sempre levei muito a sério essa frase. Para quem chama essas moças de mulheres de vida fácil, eu recomendo que leve a vida delas para ver se é fácil. Opa! Né? Mas eu quero terminar esse programa, que já passamos, acho, com uma frase que eu ouvi essa semana. Vou dizer o milagre, não vou dizer o santo. O Supremo está agindo fora da lei, escudado pelo silêncio de senadores, deputados e jornalistas. Tá? Então, é isso. Vocês durmam com barulho desses. O Supremo, que é o grupo de pessoas lá que deveria zelar pela Constituição, está criando leis e está agindo fora da lei. Tá certo. Que o único que está agindo dentro das 4 linhas, como repete toda santa semana, é o nosso presidente. O resto está tudo jogando fora. E ninguém fala nada. Bom, gente, olha, como sempre, obrigado. Comentem, conversem com a gente. Se estamos sentindo sozinhos, conversem com a gente, tá? Orfeões, como diz aquele intelectual de 9 dedos. Né? Não, eu vou encerrar o programa, mas eu ouvi algumas coisas ditas por essa gente desse grupo, assim, não vou lembrar agora, fica para um próximo programa. Mas assim,
Uma maravilha. Quando eles se põem a falar difícil, é uma maravilha. Um beijo para todos. Tchau, tchau. Até o 21 e a gente volta logo, tá? Se Deus quiser. Um beijo para vocês. Comentem, compartilhem, curtam e Faz inscrevam-se. tempo que eu não falo. Mordam. Mordam. Inscrevam-se no programa. Porque não teve que mudar de plataforma, tem que se inscrever. E outra coisa também, nós falamos isso, não é por nada. A nossa pretensão não é monetizar o canal, como não foi o finado 3 neurônios anterior. Pois tá certo? Agora são só 2. Enquanto tiver um ativo, a gente vai estar batendo. Aí estamos falando sozinho. Mas não importa. Um beijo a todos. Vamos falar solzinho. É o solzinho. Lembrando do Luís. É o Luís XV que era o Rei Sol? O 14. O 14º. Foi o 14º que fez aquela sala espelhada lá no... Em Versailles. Versailles, foi ele. Foi o 14º, né? O 14º era... Pedrinho gosta de arquiteto, ele era fodão, tá? Um beijo, tchau.